Povo de Deus, Salmo 120, apenas 7 versículos. O título aqui na minha Bíblia, Plenitude, contra as más línguas. Cântico de romagem. Interessante isso aqui, né? Contra as más línguas. Desde o do Velho Testamento, desde que o mundo é mundo, nós temos esse problema das más línguas. É isso? Esses dias mesmo eu estava gravando um vídeo sobre Tiago, capítulo 4, versículo 11, que diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É isso? O, o próprio livro de Tiago, mesmo no capítulo 3, ele vai tratar especificamente sobre o poder da língua. E aqui no Salmo 120, nós temos o que já temos visto em praticamente todos os capítulos de Salmo, ou de maneira abundante no livro de Salmo, que é a expressão de angústia, onde um salmista está em angústia. Nós temos aqui a questão do versículo 2 dos lábios mentirosos, né? Da língua enganosa, no caso, que é o sinônimo, não é isso? Nós temos aqui a retratação, o relato de pessoas que odeiam a paz, né? Que são muito mais voltados para a guerra, né? Ó, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Pessoas que, na verdade, querem guerra. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Há pessoas que estão predispostas à briga, né? E esses são relatos que nós já vemos, já percebemos e estão retratados em toda a palavra de Deus. E o que às vezes me chama muito a atenção é que parece que quando pessoas passam por essas situações, elas passam como que parecendo ser uma surpresa para elas. Algo assim, sabe? Assustador, sabe? Parece que é algo incomum, quando na verdade todo o relato bíblico já mostra a possibilidade de cada um de nós sofrermos esses revés da vida, né? Essas realidades que o mundo nos apresenta. Eu sempre falo da questão do contrato, já está lá. Eu fico impressionado como as pessoas vivem tanto tempo no meio evangélico, elas ouvem uma pregação, ou então elas ouvem uma canção, ou elas fazem as suas leituras bíblicas e vê lá a história de Jó, não é isso? Vê a história dos apóstolos, vê a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel na cova dos leões, não é isso? Vê o João Batista sendo decapitado. Aí lá o Hebreus capítulo 11, um relato estarrecedor de pessoas que foram cortadas ao meio. E essas pessoas que foram cortadas ao meio e tantas outras que testemunharam da fé, o texto vai dizer que o mundo não era digno da presença deles. E as pessoas leem esses relatos e se arrepiam, e choram, e glorificam a Deus por esses maravilhosos testemunhos. Mas isso é algo que é maravilhoso só no outro. Isso é glorioso, isso provoca arrepio no outro. O outro ser usado como ferramenta para dar testemunho, ferramenta de Deus para que ele manifeste a glória dele, é bonito. Só não pode ser em mim. Há um sentimento consciente
e na maioria das vezes inconsciente, do tipo corpo fechado, o entendimento que comigo isso não acontece porque Deus não vai deixar. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas comigo não, porque Deus não deixa. Eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor e essas coisas não acontecem comigo. Percebe? Não estou falando aqui que durante o acontecimento você está rindo, né? Não. Você está até glorificando, como Jó fez, né? Que é um estágio de espiritualidade profunda. Não estou dizendo isso. Estou falando da questão do entender que isso pode acontecer e você não perder a fé por isso. Você chorar, você ficar em angústia, você ficar com depressão, se for o caso, mas não perder a fé. Essa é a grande questão. Porque há muitas pessoas que, quando essas coisas vêm, elas simplesmente entram em parafuso e a dor dela maior é o porquê. Por que está acontecendo? Ué, por que está acontecendo? Isso sempre aconteceu. Aí eu fico imaginando um diálogo. Né? Por que, Senhor Deus? Aí Deus lá em cima, por que não? Ué, por que não pode acontecer contigo? É. Por que meus projetos podem acontecer com todo mundo e não pode acontecer contigo? Por que eu posso usar outros como ferramenta e não posso usar você? Percebe? Então, esses pequenos versos e os outros vai nos mostrar o que a Bíblia já vem nos mostrando em toda a sua narrativa, em todos os tempos, em todo momento. Efésios fala, usando minhas palavras, se prepare para o dia mau. Pegue as armaduras de Deus, né? Fica preparado, se vista, esteja equipado com toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Mas normalmente nós não pegamos essas armaduras. Normalmente o povo rejeita essas armaduras e só vão pensar nelas quando o problema vier. Aí dá para enfrentar? Dá para começar do zero? Dá. Mas seria mais fácil enfrentar se tivesse a armadura antes. É isso? Se tivesse a armadura antes. Como eu sempre falo, o ideal não é comprar o guarda-chuva na rua quando começa a chover. O ideal é já ter o guarda-chuva em casa. Né? Já ter o guarda-chuva, porque quando tiver a ameaça de chuva, já sai com o guarda-chuva. Aí na hora não tem, compra mais caro, aí fica no sufoco. Então é melhor o tratamento preventivo para evitar as tempestades da vida no sentido de evitar maiores danos, não a tempestade em si. Ok? É isso. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.